O país passa por uma situação difícil, mas a tecnologia está cada vez mais sendo aliada da pecuária para aumentar também a produção e o lucro. Sobre esse assunto, eu converso agora com Walter Puga. Ô Walter, os estudos confirmam isso? Confirmam sim, Antônio. Maurício Nogueira, que é coordenador de pecuária da Agroconsult, já há muitos anos acompanha o avanço da tecnologia na pecuária e os resultados que ela oferece. E ele trouxe esses estudos aqui para a B3. Eu conversei com ele sobre o assunto, veja. E hoje nós vamos falar de tecnologia em bovinocultura. Um estudo feito por Maurício Nogueira, conhecido analista de mercado, coordenador de pecuária da Agroconsult. Ele está aqui conosco nos estúdios da B3. Obrigado por ter vindo, Maurício. Maurício, há muitos anos você fala e defende o uso de tecnologia na pecuária. Defendeu durante anos o aprimoramento em tecnologia de leite e agora estuda a tecnologia em bovinocultura. O que o uso da tecnologia traz para o pecuarista? Bom, Puga, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Principalmente no momento desse de queda de preço, né, de perspectiva, muita incerteza no mercado, o pessoal às vezes nos questiona, ainda vale a pena usar a tecnologia? É exatamente nesses momentos quando mais vale a pena usar a tecnologia, né? Então a gente tem feito algumas comparações para analisar como que fica o ano, né, como que o mercado se comporta. A gente ainda vive momentos de incerteza, né, com todos os acontecimentos recentes envolvendo a pecuária, e que momento que a gente volta a exportar, o consumo se equilibrar de novo, para a gente identificar de fato quanto que vai ser mais ou menos o preço do mercado interno, né? Hoje a gente prevê uma queda maior do que já era previsto. Então a gente trabalhava lá com uma expectativa de queda de 6% a 7% nos preços nominais, isso pode atingir até 10%, né? E eu ainda tenho que computar o Fundo Rural. Ou seja, tecnologia vamos dizer, primordial para enfrentar esse momento de oscilação negativa de preços. Ela é essencial, né? E é isso que a gente tenta mostrar até de uma forma diferente do que normalmente a gente fala, né? Então vamos mostrar o gráfico que você trouxe aqui para esclarecer. O que está mostrando esse gráfico em recria e engorda, resultados por nível de tecnologia, explique. Nós optamos justamente para usar recria e engorda, que geralmente é a atividade que tem o maior aporte tecnológico. Esse é um gráfico, Puga, que ele mostra 6 níveis de tecnologia que pode ver aqui embaixo. Ele vai de 1 a 3 arrobas por hectare ano até 26 a 38 arrobas por hectare ano. E os números que estão aqui são o lucro, volta o 2. Isso. É o lucro por hectare ano em 2016 e aqui a expectativa é o acumulado em 2017, quer dizer, de janeiro a abril, quanto que está o lucro por hectare. Você vê que o nível de tecnologia, à medida que ele sobe, aumenta o lucro. Inclusive, mesmo com queda de preço, 2017 está sendo mais vantajoso em relação a 2016. Por que isso acontece? Que na alta tecnologia a gente tem maior uso de milho e de insumos cujo preço caiu mais do que, a expectativa é que caia mais do que o preço do boi, e você também tem a relação de troca atuando. Então, um boi hoje compra uma quantidade melhor de bezerros do que comprava o ano passado. A situação começa a ter uma inversão. Começa a ter uma inversão. Por isso aponta essa valorização, vamos dizer assim, o aumento maior do lucro à medida que... E se você olhar no gráfico ainda, lá na parte de baixa tecnologia, você vê que a recria e engorda está fazendo igual a agricultura faz, ou seja, não se admite baixa tecnologia. Vai operar na pecuária com baixa tecnologia, a tendência é que você não consiga fazer lucro, vai empobrecendo devagar, vai perdendo o patrimônio, né, e uma hora não consegue ficar mais no mercado. Essa é uma tendência da pecuária e ela vem se confirmando ano a ano, seja o preço mais alto ou o preço mais baixo, né? Ou seja, o que mostra aqui o quadro azul claro e o quadro escuro de 2016, 2017, recria e engorda, lucro operacional pelo nível de tecnologia. Maior nível de tecnologia, maior rentabilidade. Agora, você tem um outro gráfico, eu posso passar agora? Um outro gráfico que mostra preços de equivalência de nível tecnológico. Vamos explicar esse gráfico que mostra uma situação que evidencia ainda mais isso que você falou. Essa é a parte mais interessante do estudo, Puga, que a gente nunca tinha apresentado dessa forma,
Inclusive o Danilo Grandini uma vez tinha sugerido que a gente fizesse uma análise desse tipo, mas a gente nunca tinha feito, que envolve analisar margens, o comportamento de cada uma da atividade do nível de tecnologia. O que eu fiz aqui? No nível de 6 a 12 arrobas por hectare ano, 2017 no acumulado de janeiro, abril, está projetando um lucro de R$ 326 por hectare, nesse nível de tecnologia. Que conta que eu fiz? Para o nível anterior de tecnologia, 3 a 6 arrobas por hectare ano na Recrim Gorda, ganhar R$ 320 por hectare ano, a arroba teria que ser vendida a R$ 550. Quer dizer, essa comparação que você está mostrando Essa comparação, para esse nível de tecnologia, ganhar os mesmos 326 que esse aqui, a 130 eu estou considerando o preço médio da arroba no ano, e uma ressalva que eu tenho que fazer aqui, Puga. Esse 130, no meio da conta, eu ainda estou tirando 2,3% do fundo rural. Eu não estou tirando no preço bruto, aqui é o bruto. A conta, então, ela é de R$ 126 mais ou menos por arroba. Né? Esse nível de tecnologia permitindo esse lucro, no nível anterior teria que ganhar 550 por arroba, e no primeiro nível, de 1 a 3, 1.300. Só esses dois barras já mostram tanto que a Recrim engorda está inviável em baixa tecnologia. Mas aí, com baixa tecnologia eu teria que vender... uma arroba R$ 1.300, né? Quer dizer, é inviável, é impossível, é inimaginável. Né? Impossível. E aí, daqui já é um salto muito grande, de 130 para R$ 550 a arroba. Quer dizer, o que nós queremos mostrar para o produtor com esse raciocínio? O preço, evidentemente, é importante, Puga. Nós temos que discutir preço, nós temos que tentar fazer o melhor preço possível, nós temos que brigar por mercado, que venda melhor carne, nós temos que fazer de tudo para melhorar a precificação. Não estou falando que não tem importância, mas a maior parte das variáveis que definem o volume, o montante de lucro que você vai ter, elas estão dentro da fazenda. Né? Posso passar para o seguinte? Vamos passar, você tem um outro gráfico aqui. O outro, ele vai para o passo seguinte. 760 é o que dá de lucro no nível de 12 a 18 arrobas por hectare ano. Eu ponho o mesmo preço, 130, lembrando que a gente desconta ainda os R$ 4 lá do fundo rural, né? E no nível anterior, para ganhar os mesmos 700, você tem que receber 230 por arroba, né? E aí, o de 3 a 6, que era 550 na outra comparação, vai para 1.200. E olha para quanto que vai o outro, R$ 3.000. Quer dizer, quando a minha produtividade for de 1 a 3 arroba por hectare, eu teria que, para ter o mesmo lucro que eu tenho com tecnologia, vender uma arroba a R$ 3.089. Quer dizer, inviável, né? Agora, olha que interessante, a diferença aqui já começa a ser menor, né, dos níveis de tecnologia de 6 em diante. Né? Posso passar o outro que você mencionou aqui? Vamos lá. É isso. Aí, é isso. Olha como a diferença começa a ficar menor. 130, 148 para ganhar 950, 295. E lá é inviável. O que esse conjunto de dados, vou pôr o último só, Puga. Pode passar. Né? O que esse conjunto de dados está me mostrando? Então, 130 no último nível de tecnologia. Né, de R$ 1.300. Quer dizer, usando muita tecnologia. Usando muita tecnologia. E ainda tem mais espaço. É que a gente não põe nas análises porque elas começam a ser muito longe da realidade comum, né? Mas de 130 para o nível anterior ganhar os mesmos 1.300 seria já R$ 20 a mais por arroba, né? 200 aqui, né? E 400 aqui. Esses gráficos me mostram claramente que a Recrim engorda desse nível para trás está praticamente... Ou seja, de 3 a 6 arrobas por hectare, praticamente inviável. Para baixo, inviável, né? Evidente que a gente vai ter caso de produtores em situações especiais que conseguem fazer dinheiro com nível baixo de tecnologia, né? E a gente tem que fazer as devidas ressalvas. Por exemplo, um bioma que nem o Pantanal, você tem algumas diferenças aí que a gente tem que considerar. Mas, na média nacional, existe uma tendência que abaixo de 6 arrobas por hectare ano em produtividade, o produtor está inviável, né? E a outra pergunta que a gente faz, a outra questão que a gente coloca, que dentro do público do Rally da Pecuária, a gente identificou 20% dos pecuaristas acima desse nível. Ou seja, já de 18 arrobas por hectare acima. Não só na Recrim engorda, eu estou considerando todas as atividades, né? Se eu considerar a Recrim engorda, a média do público do Rally já está aqui, de 12 a 18. Então já é um nível, já é um produtor de alta tecnologia, né? Quando comparado à realidade brasileira. Nesse público do Rally,
esse grupo de 20% vendeu 50% das arrobas vendidas. Essa concentração, né, ela tende a continuar. Quer dizer, quanto maior o nível tecnológico dos produtores, maior a quantidade de arrobas que eles vendem em relação ao total. E se eles aguentam um preço mais baixo, a tendência é que o que define mercado nos próximos anos é o produtor de alta tecnologia. E isso acelera a saída dos de baixa tecnologia do mercado, porque eles não aguentam competir. Quer dizer, o avanço da tecnologia na pecuária, na bovinocultura, e aí estamos de olho na pecuária, falando de pecuária de corte, recria, engorda, isso também se aplica a outros setores, outras áreas da pecuária. Não, a pecuária de leite também carece disso. Você durante anos defendia o uso de uso intensivo de tecnologia para a produção de leite. É o mesmo raciocínio, Puga, o mesmo raciocínio. Né? No caso do leite, a gente tem um agravante no setor que atrapalha um pouquinho o processo, que é o volume de vacas de corte que entram ofertando leite. Né? Aquele oportunismo do produtor que não preço é melhora básico. Um pouco. Então, a gente tem um certo desequilíbrio de oferta e demanda em momentos favoráveis. Mas a pecuária de corte, que não tem essa resposta rápida, ela é muito evidente. E isso nos mostra que o caminho é o mesmo que aconteceu com milho e soja. Né? Esse cenário envolve exclusão de grande parte dos produtores. Ou se adapta tecnologicamente ou vai ficar excluído do mercado. Né? Então, claro que cada pecuarista tem que fazer a avaliação própria, mas, em resumo, Puga, voltando ao que a gente conversa aqui quase sempre que eu venho, a decisão de tecnologia não pertence mais a cada um dos produtores, ela foi tomada pelo todo. Né? Não é mais uma questão de diferencial como era 20 anos atrás, agora é uma questão de sobrevivência. Ou faz tecnologia ou a gente fica numa situação que dificilmente a gente consegue fazer renda, né? Fazer rentabilidade. Então, olha como esses dois grupos de produtores de mais alta tecnologia, eles estão no páreo com a agricultura, né? Os demais não. E, infelizmente, são raros os produtores dentro do Brasil todo que estão fazendo mais de 12, 15 ou 18 arrobas por hectare ano. Mas o caminho é a tecnologia. Não tem volta. Bom, você acaba de ouvir, né? Maurício Nogueira. Maurício Nogueira é coordenador de pecuária da Agroconsult, mais uma vez com argumentos fortes aí defendendo o uso da tecnologia na pecuária de corte. Os números deixam evidente, maior rentabilidade é produzir com tecnologia. Caso contrário, lentamente será colocado o pecuarista fora do mercado. Demos um recado? Sim, eu acredito que foi dado sim o recado. Bom, agradeço mais uma vez a presença do Maurício Nogueira aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa.